A maneira como percebemos os outros é frequentemente influenciada por fatores que vão além do que está visível. Muitas vezes, julgamos comportamentos sem conhecer as motivações ou experiências que os moldam. Quando descobrimos aspectos ocultos do comportamento humano, nossa compreensão pode se transformar radicalmente. Isso nos permite enxergar além das aparências e desenvolver empatia. Reconhecer essas camadas invisíveis é fundamental para relações mais autênticas e menos preconceituosas. Ao aprofundarmos nosso entendimento, abrimos espaço para uma convivência mais respeitosa e consciente. A primeira impressão costuma exercer grande influência sobre nossa percepção das pessoas. Muitas vezes, julgamos alguém rapidamente com base em aparência, postura ou até mesmo no tom de voz. No entanto, essas avaliações iniciais podem ser enganosas e não refletem a verdadeira personalidade ou capacidades do indivíduo. Fatores como nervosismo, contexto ou até mesmo preconceitos inconscientes podem distorcer nosso julgamento. Por isso, é fundamental dar tempo para conhecer melhor alguém antes de formar uma opinião definitiva. Ao adotar uma postura mais aberta e receptiva, evitamos cometer injustiças e ampliamos nossa compreensão sobre o outro. Nosso julgamento sobre outras pessoas é frequentemente influenciado por mecanismos psicológicos inconscientes. Os vieses cognitivos, como o efeito de halo ou a tendência de confirmar expectativas prévias, podem distorcer nossa percepção e levar a conclusões precipitadas. Estereótipos também desempenham um papel importante, pois são generalizações simplificadas que aplicamos a grupos, muitas vezes sem considerar as características individuais. Esses processos automáticos ajudam nosso cérebro a economizar energia, mas podem resultar em avaliações injustas ou imprecisas. Compreender esses mecanismos é fundamental para promover relações mais justas e conscientes em sociedade. Nossas experiências passadas desempenham um papel fundamental na forma como percebemos e interpretamos as atitudes e intenções das pessoas ao nosso redor. Elas funcionam como filtros, influenciando nossas expectativas e reações diante de determinados comportamentos. Por exemplo, alguém que já enfrentou situações de desconfiança pode ser mais cauteloso ao lidar com novas relações. Da mesma forma, experiências positivas tendem a tornar a pessoa mais aberta e receptiva. Esse processo é automático e muitas vezes inconsciente, afetando nossas decisões cotidianas. Compreender esse mecanismo pode ajudar a evitar julgamentos precipitados e promover relações mais equilibradas. A linguagem corporal é uma poderosa forma de comunicação não verbal, capaz de transmitir sentimentos e intenções sem o uso de palavras. Gestos, expressões faciais, postura e até mesmo o olhar podem revelar emoções que muitas vezes tentamos esconder. Por exemplo, braços cruzados podem indicar defesa ou desconforto, enquanto um sorriso genuíno demonstra abertura e simpatia. O modo como alguém se posiciona em relação aos outros pode sugerir interesse, confiança ou insegurança. Esses sinais não verbais são fundamentais para interpretar o que realmente está sendo sentido ou pensado, mesmo quando as palavras dizem o contrário. Compreender a linguagem corporal nos permite perceber nuances importantes nas interações humanas. A empatia é fundamental para uma compreensão genuína dos sentimentos e perspectivas das outras pessoas. Ao nos colocarmos no lugar do outro, conseguimos enxergar além das palavras e captar emoções e necessidades não expressas. Esse processo cria conexões mais autênticas, promovendo respeito mútuo e confiança. Relacionamentos baseados em empatia tendem a ser mais harmoniosos e resilientes diante de desafios. Além disso, a empatia facilita a resolução de conflitos, pois incentiva o diálogo aberto e a busca por soluções que considerem todas as partes envolvidas. Dessa forma, cultivar a empatia transforma não apenas os relacionamentos interpessoais, mas também o ambiente coletivo, tornando-o mais acolhedor e colaborativo. As diferenças culturais e sociais desempenham um papel fundamental na forma como percebemos e julgamos os outros.
Cada sociedade possui valores, normas e tradições que influenciam nossa visão sobre comportamentos, aparência e atitudes. O que é considerado apropriado em uma cultura pode ser visto de maneira negativa em outra. Esses fatores moldam nossos preconceitos, expectativas e até mesmo a maneira como interpretamos gestos e palavras. Reconhecer essas diferenças é essencial para promover o respeito mútuo e evitar julgamentos precipitados. Ao compreender a diversidade, ampliamos nossa capacidade de empatia e convivência harmoniosa. O comportamento humano é profundamente moldado pelo ambiente em que estamos inseridos e pelas circunstâncias que nos cercam. Muitas vezes, julgamos ações e atitudes sem considerar os fatores externos que influenciam cada decisão. Situações de pressão, mudanças inesperadas ou ambientes hostis podem alterar significativamente a forma como uma pessoa age. Por isso, é importante lembrar que nem tudo é o que parece à primeira vista. O contexto pode transformar comportamentos, revelando nuances que passam despercebidas em uma análise superficial. Reconhecer essa influência nos ajuda a compreender melhor as motivações humanas e a evitar julgamentos precipitados. Ao longo da história, diversos casos reais mostram como as pessoas podem surpreender ao revelar traços inesperados de sua personalidade. Por exemplo, líderes conhecidos por sua rigidez demonstraram empatia em situações críticas, mudando a percepção pública sobre eles. Em ambientes de trabalho, colaboradores considerados reservados revelaram habilidades de liderança durante momentos de crise. Há também relatos de indivíduos tímidos que, diante de desafios, mostraram coragem e iniciativa impressionantes. Esses exemplos ilustram que a personalidade humana é complexa e pode se manifestar de maneiras inesperadas, especialmente sob pressão ou em circunstâncias especiais. O autoconhecimento é fundamental para compreendermos nossas próprias crenças, valores e emoções. Ao reconhecermos nossos preconceitos e limitações, tornamo-nos mais conscientes de como eles podem influenciar nossas opiniões sobre os outros. Esse processo nos permite refletir antes de emitir julgamentos precipitados, evitando conclusões baseadas em estereótipos ou experiências pessoais isoladas. Com maior autoconhecimento, desenvolvemos empatia e respeito pelas diferenças, promovendo uma convivência mais justa e equilibrada. Assim, enxergamos o outro com mais compreensão, valorizando suas singularidades e reduzindo atitudes discriminatórias. As redes sociais desempenham um papel central na formação da imagem pessoal na sociedade contemporânea. Por meio de plataformas digitais, indivíduos podem construir cuidadosamente suas identidades, selecionando o que compartilhar e como se apresentar. No entanto, essa exposição também torna as imagens pessoais vulneráveis à crítica, à comparação e à desconstrução por parte do público. Comentários, compartilhamentos e tendências podem influenciar rapidamente a percepção sobre alguém, tanto de forma positiva quanto negativa. Assim, as redes sociais ampliam o alcance das narrativas individuais, mas também aumentam os riscos de julgamentos e mudanças abruptas na reputação. O equilíbrio entre autenticidade e estratégia tornou-se um desafio constante para quem busca se destacar nesses ambientes virtuais. A aparência refere-se ao que é visível e facilmente percebido, enquanto a essência diz respeito à verdadeira natureza de algo ou alguém. Muitas vezes, julgamos situações, pessoas ou objetos apenas pelo que vemos na superfície, ignorando aspectos mais profundos e significativos. Olhar além do superficial é fundamental para compreender motivações, valores e intenções que não são imediatamente aparentes. Ao buscar a essência, evitamos equívocos e preconceitos, desenvolvendo uma visão mais completa e justa do mundo ao nosso redor. Essa prática nos permite tomar decisões mais conscientes e construir relações mais autênticas. Pequenas atitudes do dia a dia, como a forma de tratar os outros ou o cuidado com detalhes aparentemente insignificantes,
podem ser reveladoras sobre o caráter de uma pessoa. Gestos simples, como ajudar alguém sem esperar nada em troca ou respeitar regras mesmo quando ninguém está olhando, demonstram valores profundos. Muitas vezes, é nas situações mais cotidianas que se percebe a verdadeira essência de alguém. O modo como lidamos com desafios menores pode indicar integridade, empatia e responsabilidade. Assim, observar comportamentos discretos pode ser tão importante quanto analisar grandes decisões. Essas pequenas ações, repetidas ao longo do tempo, constroem uma reputação sólida e confiável. Os valores e crenças desempenham um papel fundamental na construção da identidade de cada indivíduo. Eles influenciam nossas decisões, comportamentos e a maneira como interpretamos o mundo ao nosso redor. Além disso, esses elementos moldam a forma como nos relacionamos com os outros e como somos percebidos pela sociedade. A identidade pessoal é, em grande parte, resultado das experiências e dos princípios que adotamos ao longo da vida. Quando compartilhamos valores com um grupo, tendemos a nos sentir mais integrados e compreendidos. Por outro lado, diferenças de crenças podem gerar conflitos ou promover o respeito à diversidade. Dessa forma, valores e crenças não apenas definem quem somos, mas também impactam diretamente nossas interações sociais. Os traumas e as experiências vividas ao longo da vida desempenham um papel fundamental na formação do comportamento humano. Situações marcantes, sejam positivas ou negativas, podem influenciar diretamente as decisões que tomamos e a maneira como reagimos aos desafios do cotidiano. Muitas vezes, escolhas aparentemente irracionais têm raízes em eventos passados que moldaram crenças e emoções. Além disso, a forma como cada pessoa lida com suas experiências pode variar, refletindo diferentes estratégias de enfrentamento. Compreender essa influência é essencial para promover autoconhecimento e buscar caminhos mais saudáveis para o desenvolvimento pessoal. Descobrir o verdadeiro lado das pessoas pode ser uma experiência difícil e, muitas vezes, decepcionante. É importante lembrar que todos têm imperfeições e que as expectativas nem sempre correspondem à realidade. Ao lidar com essas situações, procure refletir sobre seus próprios sentimentos e evitar julgamentos precipitados. Aprender a aceitar as diferenças e compreender que cada pessoa age de acordo com suas próprias experiências pode ajudar a superar a decepção. Valorize os relacionamentos genuínos e use essas descobertas como oportunidades de crescimento pessoal. Assim, é possível seguir em frente com mais maturidade e equilíbrio emocional. Desenvolver uma percepção mais aguçada sobre as pessoas ao nosso redor exige atenção e empatia. Observar gestos, expressões faciais e o tom de voz pode revelar sentimentos e intenções não ditos. Praticar a escuta ativa, sem julgamentos, permite compreender melhor o outro e suas necessidades. É importante também considerar o contexto em que cada pessoa está inserida, pois isso influencia comportamentos e atitudes. Ao cultivar curiosidade genuína e respeito, criamos um ambiente propício para relações mais profundas e autênticas. Pequenos detalhes do cotidiano podem ser pistas valiosas para entender melhor quem nos cerca. Manter a mente aberta é fundamental para construir relações mais saudáveis e compreender melhor as pessoas ao nosso redor. Quando evitamos tirar conclusões precipitadas, damos espaço para conhecer diferentes perspectivas e experiências. Muitas vezes, julgamentos apressados podem distorcer a realidade e criar barreiras desnecessárias. Ao praticar a empatia e a escuta ativa, ampliamos nossa capacidade de aprender com os outros. Esse comportamento contribui para ambientes mais colaborativos e respeitosos, onde todos se sentem valorizados. Assim, cultivar uma postura aberta favorece o crescimento pessoal e coletivo. Compreender o comportamento humano é fundamental para aprimorar nossas relações interpessoais. Ao reconhecer padrões de pensamento, emoções e atitudes, tornamo-nos mais empáticos e capazes de lidar com diferentes perspectivas. Esse conhecimento nos permite construir ambientes mais colaborativos e respeitosos,
tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Além disso, ao ampliar nossa visão sobre o outro, desenvolvemos uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. A reflexão sobre o comportamento humano nos convida a repensar preconceitos e a valorizar a diversidade. Dessa forma, transformamos não apenas nossas relações, mas também a maneira como enxergamos a sociedade e o nosso papel nela.